Pode ser sim que o seu disco esteja empenado, tá? Mas o que as pessoas não levam em consideração é que quando o disco empena, ele empena para sempre. E as pessoas falam, meu freio está trepidando depois que eu ando muito com o carro. Aí eu pergunto, o seu freio está oscilando o tempo todo? A pessoa diz que não. Caso fosse um disco empenado, em qualquer situação você sentiria o freio oscilando. Claro, porque o disco empenou, você está devagar no frio. Você vai sentir. Você está correndo, freou, você vai sentir. Só que hoje eu vou mostrar um defeito muito comum aqui nas pinças de freio, que as pessoas não levam em consideração, que fazem com que o freio trepide em certos momentos e em certos momentos não, tá? Por isso que a gente está cortando a hipótese de ser um disco empenado. Vamos lá para a bancada que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Vamos lá. Ninja! Bom, então aqui temos um conjunto do freio, né, que ele é composto basicamente pelo disco de freio, uma pinça que ela é separada em duas partes, tá? Tem uma parte que ela é presa direto na manga de eixo aqui, tá vendo? Que ela é fixa. Esse bojudo aqui embaixo é onde fica todo o fluido, né, e onde trabalha o pistão. Ali embaixo, ó, tá vendo onde chega a linha? E onde tem essas coifinhas aqui em cima e embaixo é a parte deslizante, ou seja, é aqui que o freio vai fazer para frente e para trás, empurrando a pastilha contra o disco. Então é muito simples, o fluido vem, ele comprime o pistão empurra ambas as pastilhas contra o disco, fazendo a frenagem. E com isso nós temos uma parte fixa da pinça e uma que corre para fazer esse trabalho de abertura e fechamento. Muita gente vem falar sobre a sensação de, na hora de frear, sentir um... Não estou falando de ABS, tá? Estou falando de trepidação que você sente no freio. Popularmente, as pessoas já falam, o disco está empenado. O que é um disco empenado? Geralmente, quando o disco está muito quente, você passa numa poça gelada e ele entorta, né? Ele empena. Então, na hora que você vai frear, em vez dele estar bem lisinho, ele tá assim, ó. Aí, quando você freia, você sente um... Mas tem um pequeno problema aí. Eu trouxe aqui para vocês uma pinça de freio de Honda aqui, mas isso depende de carro, solta, para a gente entender. Então, como eu disse, essa parte aqui, ela é fixa. Tá vendo que ela tem dois lugares para parafuso? Ela é fixa na manga de eixo e o trabalho do freio vai ser feito aqui, ó. Assim e assim. Essa é a parte móvel. Vou pegar uma pastilha de freio aqui nojenta, já destruída, tá? Então, nós vamos ter duas pastilhas, uma desse lado, aqui dentro, e outra do outro lado. Então, com as duas pastilhas, o disco de freio aqui no meio, quando você freia, a gente tem um pistão aqui dentro, tá vendo? Com uma coifa, é que essa pinça aqui é velha mesmo. Quando você pressiona o freio, ele vem com fluido aqui, pressiona o fluido, esse pistão vem para cá, empurrando a sua pastilha contra o disco. Bom, mas vamos lá para o problema. Por ser uma parte móvel, ela tem uma parte chamada pino deslizante, tá? Ou os pinos aqui da pinça. Vocês podem ver que é por aqui que trabalha, né? Esse aqui, na verdade, vai ficar fixo e esse aqui vai fazer isso aqui, tá? E ele tem que ser engraxado. Vamos lembrar que uma pinça de freio chega a temperaturas mais de 600 graus. Aí, o que acontece? A pessoa fala, quando eu saio com o carro de manhã, o carro freia normal. Quando eu dou umas freadas fortes assim, ele começa a trepidar. Então, nessa parte aqui dos pinos deslizantes, que é onde tem as duas coifinhas, né? Veja, ele deve ser engraxado. Só que não é qualquer graxa que a gente usa aqui. Veja que ele tem um lugar que ele corre, né? Que o pino corre lá dentro, assim. E quando você engraxa ele com uma graxa errada, não própria para altas temperaturas, quando você freia demais e a pinça fica muito quente, aquela graxa perde as propriedades da graxa e ela acaba virando líquido. Ela virando líquido, a pinça dentro
começa a trepidar. Era para ele correr super firme aqui dentro e, sem o poder da graxa, ela trepida. Eu senti isso quando eu morava ainda em Cotia. Eu voltava com o Ninja na Raposo Tavares e, por causa das freadas bruscas e tudo, o freio ficava muito quente. E eu comecei a perceber isso quando eu chegava em casa. Durante a estrada inteira, perfeito, as frenagens. Quando eu começava a chegar em casa, depois de muito frear, eu sentia que, quando eu estancava o pé no freio, ele... Eu falei, mas que diabo? Como eu falei, se fosse um disco empenado, eu sentiria isso o tempo todo. Aí quebrando a cabeça, falei, puta, os pinos deslizantes. Quando eu fui ver, era uma graxa X que eu tinha usado há muitos anos atrás. Até no vídeo do upgrade de freio, que eu usei disco de Mini e pinça de SI, e eu usei uma graxa X. Aí eu estudei, existe uma graxa específica para os pinos deslizantes, própria para altas temperaturas. Eu vou deixar aqui o modelo na tela, tá? Foi essa aqui que eu comprei, não necessariamente precisa ser essa marca, mas é importante que seja uma graxa específica para a pinça de freio e que aguente altas temperaturas, porque ela tem uma faixa de temperatura de trabalho e ela continua, dentro das suas propriedades, num range, numa faixa maior de temperatura. Isso aqui vale também para fluido de freio e de embreagem, mas eu vou deixar para outro vídeo, porque eu vou instalar a AeroKeep tanto no freio quanto na embreagem aqui do Ninja, e eu vou explicar o que acontece por utilizar um fluido errado no freio e na embreagem, e a não utilização da AeroKeep, que são aquelas linhas metálicas que a gente vê para freio, freio de moto, freio de carro e tudo mais, e por que ela é importante para carros que estão tomando muita carga aí e muito aumento de temperatura nesse sistema, tá bom? Então a dica de hoje fica para uma questão de um freio que está trepidando e que não necessariamente seja um disco empenado, tá bom? Muito obrigado. E se você quiser receber consultoria sobre o seu Hondinha antigo direto no WhatsApp, seja membro do canal da Ninja, primeiramente para dar uma força aqui para o canal, para eu continuar fazendo conteúdos técnicos relevantes, porém nichados, que sofrem muito com monetização e visualização. E, em paralelo, eu estou trazendo todos os membros para o meu WhatsApp para receber consultoria diretamente comigo, para tirar dúvidas sobre o projeto que você está fazendo, alguma dúvida de manutenção, indicação de peça, de marca, indicação de serviço. Eu trago promoções, descontos e tudo mais para os membros. Tem um link aqui embaixo na descrição, tem um botão aqui embaixo do vídeo. Espero que você possa ajudar o canal da Ninja e também deixe um comentário e um like que ajuda muito o vídeo a engajar e o canal a crescer, tá bom? Meu nome é Rafael e esse aqui é o canal da Ninja Custom Cars. Muito obrigado. Visite nossa loja ninjacustomcars.com.br e siga a gente no Instagram. Ninja!